Atlético Paranaense, Libertadores de 2005. O Atlético Paranaense se classificou para a Libertadores de 2005 como vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2004 e caiu no grupo de Independiente Medellín, América de Cali e Libertad. Após passar por Cerro Porteño, Santos e Chivas Guadalajara, os paranaenses chegaram a uma final de Libertadores pela primeira vez em sua história, onde disputariam o título com o São Paulo. A polêmica começa quando a Conmebol argumenta que a final deve ser sediada em um estádio para capacidade mínima de 40 mil pessoas, conforme mandava o regulamento. O Atlético correu contra o tempo para instalar arquibancadas móveis, mas o esforço foi em vão. A solução encontrada pelo Atlético foi mandar o jogo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a mais de 700 quilômetros de distância. O primeiro jogo na capital gaúcha viu os paranaenses abrir o placar com 14 minutos, mas concederam empate aos 52 do segundo tempo, com um gol contra de Durval. No estádio Morumbi, o São Paulo se impôs com uma vitória por 4-0, com gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Tardelli. Os torcedores do Atlético ficam até hoje com gosto amargo por jogarem um jogo tão importante longe de sua casa, sendo abaixado o diferencial contra os adversários. A menção honrosa fica com a Libertadores de 2022, onde o clube perde a final para o Flamengo em um jogo único, em Quito, no Equador. Atlético Mineiro, Libertadores de 81. O Atlético Mineiro se classificou para a Libertadores de 1981 como vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1980 e caiu no grupo de Flamengo, Cerro Porteño e Olímpia. Como as equipes brasileiras ficaram empatadas em pontos, um jogo de desempate seria jogado em Goiânia, no estádio Serra Dourada. A partida, apitada por José Alberto Wright, causa indignação entre os torcedores até o dia de hoje. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Reinaldo faz falta em Zico, sendo expulso, deixando os mineiros sem seu principal jogador. Apenas 2 minutos depois, o jogador Éder tenta bater uma falta rápida e se esbarra com o juiz, que expulsa o jogador. Após isso, a confusão estava instaurada. Os dirigentes do Atlético foram ao campo para brigar com o juiz, gerando mais expulsões e atrasando o reinício do jogo. Com apenas 8 jogadores e uma cera do goleiro do Atlético, o juiz o expulsa, terminando a partida por WO. Os torcedores do Galo até hoje criticam muito a atuação do árbitro, argumentando que as expulsões foram injustas e que ele agia de má fé. A menção honrosa fica para a Libertadores de 2021, e que os mineiros foram eliminados pelo Palmeiras no critério gol fora de casa. Botafogo, Libertadores 2017. O Botafogo se classificou para a Libertadores de 2017 como quinto colocado do Brasileiro do ano anterior, e após eliminar Colo-Colo e Olímpia do Paraguai, caiu no grupo de Barcelona do Equador, Estudiantes e Atlético Nacional. Após eliminar o Nacional do Uruguai, o Botafogo enfrentaria o Grêmio nas quartas de final. O primeiro jogo no Newton Santos foi truncado e com pouca chance de gol, com ambas as equipes se arriscando pouco. O segundo jogo na arena foi mais pegado, com os dois times procurando decidir o jogo. No minuto 24, Rodrigo Pimpão limpa o zagueiro gremista e o tira da jogada. Com bastante espaço e tendo 2 jogadores do Botafogo livres para passar, ele prefere o chute, que acaba sendo fraco e parando nas mãos de Marcelo Groi. Poucos segundos depois, Bruno Silva explode a trave da meta tricolor. O Grêmio marca seu gol no minuto 62, com Lucas Barros, e assim permanece até o fim do jogo. Os torcedores do Botafogo até hoje lamentam as boas chances perdidas e o fato de terem uma equipe com capacidade de chegar até a final. A menção honrosa fica para a Libertadores de 2014, onde o clube volta a jogar a competição após 18 anos, mas acabou caindo na fase de grupos. Corinthians, Libertadores de 2013. O Corinthians se classificou para a Libertadores de 2013 como campeão da edição anterior, caindo no grupo de Tijuana, San José, da Bolívia e Milionários da Colômbia. Nas oitavas, o Timão repetiria a final do ano anterior contra o Boca Juniors. Depois de uma derrota por 1 gol em Buenos Aires, o clube disputaria a vaga na frente de sua torcida no estádio Pacaembu. Com menos de 10 minutos, o zagueiro Marinho toca a bola dentro da área, mas o árbitro Carlos Amarília não dá nada e ainda amarela Emerson Sheik por reclamação. Alguns minutos depois, Romarinho abriria o placar para os paulistas, porém o gol foi mal anulado por impedimento. Com o jogo em 1-1, um bate-rebate na área do Boca resulta em gol corintiano, que mais uma vez foi anulado. A eliminação é até hoje muito dolorida para os corintianos, já que possuem um time ainda melhor que o de 2013 e pelo fato que se sentiram roubados pelo árbitro paraguaio dentro de sua casa. As menções honrosas ficam para a Libertadores de 99 e 2000, quando o clube perde 2 vezes para seu maior rival, o Palmeiras. Cruzeiro, Libertadores de 2009. O Cruzeiro se classificou para a Libertadores de 2009 como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 2008, caindo no grupo de Estudiantes, Deportivo Quito e Universitário de Sucre. Após passar por Universidade de Chile, São Paulo e Grêmio, os mineiros fariam um reencontro com seu adversário da fase de grupos, o Estudiantes da Argentina.
O primeiro jogo em La Plata terminou 0-0 e ficou marcado pela grande recepção dos Pincharatas e pelo gol perdido sem goleiro por Kleber Gladiador. O segundo jogo, no Mineirão com mais de 60 mil pessoas, os cruzeirenses estavam otimistas que sairiam com a taça. No minuto 6 do segundo tempo, Henrique chuta de fora da área e, contando com desvio, abre o placar para a Raposa. Os argentinos não abaixam a cabeça e vão procurar o jogo. Aos 12 minutos da segunda etapa, Fernandes empurra a bola para dentro após cruzamento, empatando o jogo. 15 minutos depois, Bozelli pula mais alto que todo mundo e cabeceia para o fundo das redes, 2-1. O Cruzeiro até tentou, mas o placar continuou o mesmo e Estudiantes foi campeão dentro do Mineirão. A perda da final é a derrota mais doída dos cruzeirenses na competição pelo fato de ter sido em sua casa e ter deixado escapar uma boa chance de ser tricampeão da América. A menção honrosa fica para a Libertadores de 2015, onde após vencer o primeiro jogo das quartas contra o River Plate na Argentina, assiste os hermanos conseguirem um 3-0 em pleno solo mineiro. Flamengo, Libertadores de 2021. O Flamengo se classificou para a Libertadores de 2021 como campeão do Brasileirão do ano anterior, caindo no grupo de Vélez Sarsfield, LDU e União La Calera. Após fazer uma eliminatória tranquila, o Flamengo enfrentaria o Palmeiras na final, que seria sediada na cidade de Montevidéu, no Uruguai. A partida começou com o Palmeiras impondo seu jogo e conseguindo abrir o placar com Rafael Veiga, logo aos 5 minutos de jogo. A partida avançava e o Flamengo criava mais chances, que finalmente foi recompensada com um gol de Gabriel Barbosa, aos 72 minutos. No minuto 95 da prorrogação, Andrés Pereira chuta o chão e se desequilibra, e Daverson corre até a meta carioca e finaliza na saída de Diego Alves, fazendo 2-1 para o Palmeiras e consagrando o Verdão como tricampeão da América. A final é dolorida pela maneira que o time perdeu, com uma falha individual e um momento de muito equilíbrio na partida, além de ser contra um rival brasileiro. A menção rosa fica para a Libertadores de 2008, onde o Flamengo perdeu de 3-0 para o América do México em pleno Maracanã, com 2 gols do mexicano Cabanhas. Fluminense, Libertadores 2008. O Fluminense se classificou para a Libertadores de 2008 como campeão da Copa do Brasil de 2007 e caiu no grupo de Arsenal de Sarandi, LDU de Quito e Libertad do Paraguai. Depois de passar pelo mata-mata eliminando São Paulo e Boca Juniors, o Fluminense reencontraria seu adversário da fase de grupos, a LDU. O primeiro jogo da final foi na casa da LDU, a 1.850 metros acima do nível do mar. Lá, a LDU conseguiu se impor sobre o tricolor carioca, abrindo o placar de 4-2. Uma semana depois, em um Maracanã lotado com quase 80 mil pessoas, foi a LDU que abriu o placar, com Bolanhos, logo aos 6 minutos de partida. O Fluminense não se deu por vencido. Em uma noite inspirada de Thiago Neves, o meia fez 3 gols para levar a partida para a prorrogação, e depois para os pênaltis. Lá, os equatorianos tiveram mais pontaria que os cariocas, que viram com o pênalti perdido de Washington Coração Valente o sonho da América acabar. A perda do que seria um título inédito para os tricolores sempre foi um grande pesadelo para a torcida, que teria que esperar até 2023 para conquistar a glória eterna. A menção rosa vai para a Libertadores de 2002, onde o Fluminense é eliminado nos pênaltis para o Olímpia do Paraguai, ainda na fase classificatória. Grêmio, Libertadores de 2018. O Grêmio foi para a Libertadores de 2018 como defensor do título e caiu no grupo de Cerro Porteño, Defensor Sporting e Monáguas da Venezuela. O clube gaúcho chega na semifinal depois de eliminar Estudiantes de La Plata e Atlético Tucumã, e o próximo adversário seria o River Plate. No jogo de ida, os gremistas conseguiram um excelente resultado, 1-0 no Monumental de Nunes, com gol de Michel. Na volta, os missionários começaram propondo o jogo e criando as melhores chances, porém uma bola sobrada, Leonardo Gomes chuta com desvio e bota o Grêmio em vantagem. O River passa a partida tentando encontrar seu gol, e apenas no minuto 82, Rafael Santos Borré consegue empatar a partida. No minuto 84, Bressan, zagueiro do Grêmio que havia acabado de entrar, encosta o braço completamente esticado na bola, marcando pênalti para o River Plate, que vira a partida e elimina os gremistas. Os tricolores, que tinham a classificação para a final até o minuto 39 da segunda etapa, ficava de fora por um erro individual do zagueiro. A menção rosa fica para a Libertadores de 2007, onde o Grêmio perde as 2 partidas para o Boca Juniors, com um global de 5-0 e show de Juan Román Riquelme. Internacional, Libertadores 2023. O Inter foi para a Libertadores de 2023 como vice-campeão do Brasileirão do ano anterior, e caiu no grupo de Nacional, Metropolitanos e Independente Medellín. Depois de eliminar o River Plate e o Bolívar, o Inter enfrentaria o Fluminense nas semis. O primeiro jogo no Maracanã foi bastante parelho e uma excelente exibição de futebol. O Flu saiu na frente após falhas de René, mas Hugo Malho e Alan Patrick viraram o jogo. No fim, Germán Cano marcaria o gol do empate. Na volta, o Internacional dominou grande parte da partida, abrindo o placar logo aos 10 minutos.
O Inter desperdiçava chances claras de aumentar sua vantagem, e gradativamente via os jogadores tricolores proporem mais o seu jogo. No minuto 35 da segunda etapa, John Kennedy tirava do goleiro e contava com a atrapalhada do lateral René. 6 minutos depois, Germán Cano faria o gol da classificação, para êxtase dos cariocas em Porto Alegre. O Inter fazia um jogo de goleada no Beira-Rio, mas as chances perdidas e os gols relâmpagos sofridos frustravam o sonho colorado. A menção honrosa fica para a Libertadores de 2015, onde o Internacional é eliminado com gol contra bizarro do lateral Jefferson. Palmeiras, Libertadores de 2000. O Palmeiras se classificou como atual campeão da competição e chegaria forte para o bicampeonato, caindo no grupo de Juventude, El Nacional e The Strongest da Bolívia. Depois de uma classificação dramática nas semis contra seu rival Corinthians nos pênaltis, os palmeirenses enfrentariam o Boca na final. Em um primeiro jogo com 4 gols na Bombonera, com Euler e Pena marcando para o Palmeiras, a decisão ficaria toda para São Paulo. Em um jogo sem gols, onde ambas as equipes reclamam de arbitragem, a partida foi para as penalidades, onde o Boca Juniors não errou nenhum pênalti e se sagrou campeão dentro do Morumbi, frustrando o sonho palmeirense do bicampeonato. Na parte de dimensões honrosas, é difícil dizer qual foi a mais sofrida entre elas, por isso vale citar as Libertadores de 2001, 2022 e 2023, onde o Palmeiras tinha bons times para ser campeão, mas acabou parando antes da final. Santos, Libertadores de 2020. O Santos foi para a Libertadores de 2020 como vice-campeão do Brasileirão de 2019 e caiu no grupo de Delfim, Defensa e Justiça e Olímpia. Depois de enfrentar a LDU, Grêmio e Boca Juniors, os santistas iriam enfrentar o seu rival Palmeiras no estádio Maracanã, com público reduzido por conta da pandemia. O jogo em si foi bem truncado e disputado, com ambas as equipes chutando pouquíssimas vezes ao gol. Quando todos já contavam segundos para o fim do tempo normal, Rony cruza a bola para o recém-chegado Breno Lopes, que encobriu o goleiro John, dando o título ao Verdão. A perda de uma final já é ruim, porém perder para um rival histórico e com gol no último minuto torna ela ainda mais dolorosa. A menção honrosa fica para a Libertadores de 2003, onde o clube foi superado pelo Boca Juniors nas 2 partidas, com um global de 5-1. São Paulo, Libertadores de 2006. O São Paulo começou sua trajetória como atual campeão da competição e do mundo no ano de 2005, e chegava como grande favorito para ser campeão. O São Paulo eliminou Palmeiras, Estudiantes e Chivas Guadalajara no caminho, e faria a segunda final brasileira da história da Libertadores contra o Internacional de Porto Alegre. O primeiro jogo no Morumbi viu uma noite abençoada de Rafael Sobis, que marcou os 2 gols do Colorado. No jogo de volta, o São Paulo jogava para vencer. Após 90 minutos de total entrega das equipes, a partida terminava em 2-2, consagrando o Inter como campeão da América. Os paulistas não terminariam o ano de 2006 de mãos vazias, sendo campeões brasileiros, mas a perda da final é algo que frustrou os tricolores daquela época. A menção honrosa vai para a Libertadores de 1994, onde o São Paulo perde nos pênaltis para os argentinos do Vélez Sarsfield na final, não conseguindo se sagrar tricampeão da Libertadores. Vasco da Gama, Libertadores 2012. O Vasco foi para a Libertadores de 2012 como campeão da Copa do Brasil do ano anterior, e caiu no grupo de Libertad, Nacional e Alianza Lima. Depois de eliminar o Lanús nos pênaltis, o Vasco iria enfrentar o Corinthians pelas quartas de final. Em um primeiro jogo sem gols e com muita chuva, lama e polêmica de arbitragem, a decisão ficaria toda para o Pacaembu. O lance emblemático do jogo ocorreu aos 17 minutos do segundo tempo, quando Diego Souza consegue um contra-ataque com caminho livre até o gol adversário, porém Cássio realiza uma das maiores defesas da história da Libertadores. O gol perdido se mostrou fatal, pois o Corinthians marcaria no minuto 42 do segundo tempo, levando a equipe paulista para a semifinal. Os vascaínos não esquecem até hoje o chute de Diego Souza contra Cássio, que poderia ter mudado toda a história da partida, além do fato que um eventual empate com gols daria classificação para os cariocas. A menção honrosa fica para a Libertadores de 2018, onde o clube é eliminado na fase de grupos com apenas uma vitória.